Você acompanha ao vivo imagens do presidente Lula, que está no Hospital de Amor, em Barretos, São Paulo. Esse hospital é referência no tratamento de câncer. O presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciam nesta cerimônia, que vai começar daqui a pouquinho, a construção de um novo centro de pesquisa clínica e cirurgia robótica do hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas. Para a abertura, ouve-se o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata. O meu vídeo está aí? O meu vídeo, Carla, está aqui? Você tem que falar para a imprensa o que você tá. fala. Tá. Então fica aqui comigo aqui. Você está acompanhando imagens do presidente Lula, que visita o Hospital de Amor em Barretos. O objetivo do centro é acelerar o acesso a pacientes oncológicos a terapias. É prestar conta. Talvez seja um dos momentos mais importantes da minha vida, é ter uma oportunidade hoje de prestar conta. Não tenha dúvida nenhuma que eu não tenho costume de fazer um protocolo oficial. Eu vou na pessoa do meu amigo, do grande irmão do Hospital do Amor, chamado presidente Lula. Eu cumprimento toda a nossa família que está aqui. E eu quero ser mais direto para vocês entenderem uma coisa. Não é toda hora que a gente tem uma oportunidade de ter um presidente em exercício e prestar conta para ele, para a família dele. Está aqui a dona Janja junto com ele e pode ter uma certeza absoluta. A nossa história é uma história de mais de 23 anos, que tem o Brasil inteiro, tem muitas vezes que muitas pessoas já entenderam e viram porque existe o nome do presidente Lula no Hospital do Amor. Vocês vão ter muito mais orgulho agora na prestação de conta do que imaginar por que foi escolhido para ter o nome do presidente Lula no hospital, chamado um hospital feito para as crianças, com o nome dele e com o nome do melhor amigo e o coração mais parecido com ele, com o ministro Padilha. Eu acho que é importante, num dia como hoje, depois de tantos anos de história, eu tenho 4 tópicos que vocês vão entender porque o Hospital do Amor alcançou um nível superior, igual ou superior aos 3 melhores serviços privados que existiam no país, da medicina privada, porque os números cresceram. É porque nós conquistamos. Primeira coisa para o Hospital do Amor conquistar uma pessoa ter um nome aqui é porque tem que ter a prova, a identidade, que o coração dele é de amor, mas de amor pelos pobres em primeiro lugar. É isso que o presidente tem. Nós oferecemos 64 anos de história, presidente. Atendimento só ao serviço público. Meu pai direcionou todo o conhecimento de um homem mais acadêmico da história, foi escolhido ano passado. O nome do meu pai, com a sala robótica da escola dele, da USP em São Paulo. Lançaram uma sala para ter treinamento robótico e queriam escolher um nome que tivesse sido a melhor escolha pelo exemplo, como filho da USP, da faculdade mais importante do país. E o nome foi escolhido do meu pai porque ele teve todo o conhecimento e só atendeu medicina pública. E nós fizemos esse projeto que chama Hospital de Amor. A primeira história, nós temos de olhar esse vídeo aqui agora, a primeira história com o presidente Lula, nós buscamos
a radioterapia com menos efeito colateral, presidente, foi incompreendida por todo o Ministério, porque nós queríamos ter uma precisão de exato dessa medicina que não tivesse efeito colateral, uma radioterapia mais precisa. E não foi compreensivo no momento, no primeiro mandato do senhor, no primeiro ano do governo, pelo conceito de ter a cobertura pequeno, não pode dar para todo mundo o que é melhor. Mas o senhor soube do que eu não aceitava ter uma máquina que tivesse chance de o efeito colateral ser grande, e eu pedi, o Ministério não me deu, mas o senhor me deu a primeira máquina que nós pusemos aqui, e logo em seguida, no segundo ano, nós tivemos, e aí nessa passagem é importante eu contar para vocês que na realidade essa máquina foi um primeiro momento de eu conhecer o coração do presidente Lula, porque ela não foi compreendida dentro do Ministério, porque eu queria uma máquina de tanta precisão, e o presidente chamou para ele a responsabilidade e falou: se não tem para dar para todos, mas você quer fazer o que é melhor, você vai sempre contar comigo. Quando você tiver uma proposta que é muito audaciosa, você não se preocupa, você faça ela ser do jeito que tem que ser, traz para mim. E eu queimei um ano depois da segunda, ele repetiu a mesma coisa. E o mais importante, eu tive uma incompatibilidade na discussão, e ele me chamou e falou: eu estou te chamando para você saber que eu gostei de saber que você pensa assim, porque você comunga com meus valores, e toda vez que você precisar, você fala que você precisa falar comigo. Chamou o ajudante de ordem e falou: quando ele trata de saúde, ele chega meia hora, ele que marca a agenda, eu chego meia hora antes do almoço. Esse é o coração de um homem que tem amor por fazer o que nós fazemos aqui. Depois disso, nós fizemos esse parque tecnológico de 8, hoje temos 8 salas, 8 radioterapia. Esse aqui foi outro assunto para vocês entenderem porque tem o nome dele no Hospital do Amor. Aí também foi incompreendido no Ministério, porque eu queria ter um projeto de fazer cirurgia minimamente evasiva, medicina exata, robótica, para fazer para o SUS, que não tinha código e não tinha dinheiro para pôr o código. Aí eu lembrei, falei para o presidente, está aqui o presidente Marisco, Ricardo Marisco, esse homem que criou o centro mais importante do mundo, que é em Estrasburgo, na França, professor Marisco. Em 2001, ele operou um paciente de Nova York, em Estrasburgo, e ele sabia que essa medicina era medicina exata, que ninguém mais ia, é o que está acontecendo hoje. E ele então, eu falei, eu sou amigo do governador Alckmin, sou amigo do presidente Lula, nós vamos conquistar. O senhor, ele arrumou, presidente, 100 milhões de dólares de doação de equipamento em tecnologia para formar esse centro de treinamento, e da Madame Store da Alemanha 70 milhões de dólares, e uma firma americana 30 milhões de dólares. Mas eu não tinha onde pôr. Esse era o prédio para pôr, e esse prédio estava na Argentina. Foi feito para lá esse projeto. Aí eu chamei o professor Marisco e falei: eu tenho 2 amigos no Brasil, e os 2, sabendo que é para fazer o que é de melhor para pobre, eles vão me dar o dinheiro para isso. Ele voltou para trás sem a certeza, eu tinha ganho já metade do projeto do governador Alckmin, e o presidente Lula estava viajando, eu não estava, eu falei com o Ministério, não nos atenderam. Uma semana depois eu fui no presidente Lula e falei: presidente, eu preciso fazer a medicina exata, a medicina do futuro, e nós vamos treinar todos os médicos de serviço público e privado que vão saber fazer, não é só uma elite da sociedade que vai ter essa medicina. Na mesma hora o presidente meteu a caneta, e era com ele o assunto, e arrumou o dinheiro para fazer esse centro que nós estamos aqui. Esse é o mérito. Os números disso estão ali. Os números, presidente, esse que é o importante. Falar de prédio bonito é fácil, mas falar, os números estão ali, ó. A diferença é essa: todos os pacientes que foram operados por nós, viu, Padilha, olha lá, a cirurgia aberta, 62% teve a sobrevida em 10 anos. E em 5 anos, né? Está aqui? Quantos anos? 5 anos. E 87% que foi feito por vídeo laparoscopia, nem robótica, tiveram 87%. Isso não te enche o coração, presidente? Foi a resposta. A resposta, depois no estágio 3 mais avançado, no estágio 4, o senhor vê, já é uma medicina que ninguém opera, ninguém mais tem coragem nem de operar.
mas a robótica cura ainda 63%, a vídeo cura 63%. Essa é a resposta daquilo que nós atingimos. O senhor, sem ser médico, teve mais sabedoria e mais sensibilidade que qualquer médico. Depois do IRCAD, vamos passar para outro projeto. Depois do IRCAD, esse aqui é a diferença, presidente. Esse aqui tem o nome do presidente Lula. Esse aí tem seu nome. Esse hospital infantil, presidente, em 2003, ele tinha 58% de cura, que é abaixo do nível da medicina privada. A medicina privada tem um nível de 70%. Nós conseguimos atingir ela no seu governo de 2003 para 2018. O senhor me deu toda a condição de eu ter o maior parque tecnológico, ter uma ressonância magnética dentro do centro cirúrgico. O senhor não mediu nem pensou no que eu precisava ter de melhor, e nós subimos a régua para 69% de cura. Agora nós estamos acima da medicina privada. O índice de cura de todas as doenças de criança, e a maior escola da América Latina. Nós estamos hoje com 42 hospitais, chamado AMARTE, um projeto. Por ter esse hospital chamado de excelência, os Estados Unidos nos financiou para ser o centro de treinamento e capacitação de mão de obra de enfermeiro, de técnico, de médicos, para seguir o protocolo dos Estados Unidos, que ainda é superior ao nosso. Por que superior? Porque a prevenção deles faz as crianças ser tratadas muito mais cedo que nós. Então, foi a prevenção. Esse é o terceiro projeto, que eu estou dividindo um pouquinho, para vocês saberem a coragem dele acreditar em mim, que sou também um homem sem diploma, que não tem formação, mas tem o mesmo coração de sentir que o que é certo nós vamos buscar a qualquer preço e ter do lado, como nós temos o ministro Padilha e o presidente Lula. O próximo projeto, presta atenção desse projeto, quem não viu, queria que o governador, o vice-presidente Alckmin visse, olha lá, essa rúbrica aqui, ó, primeiro hospital interestadual do país, do Brasil, foi criada por esse homem, por esse coração. Eu fui fechado pela medicina privada, em todos os lugares que eu criei um projeto chamado Hospital de Amor. A medicina privada me deixou 8 anos, 7 anos, em todos os lugares me deixou sem credenciamento, porque o serviço já estava terceirizado para a medicina privada. E esse hospital, tem a imagem dele, olha que gigante esse hospital. Lá é minha família paterna, minha tataravó, minha bisavó, meu avô. E minha bisavó, em 1900, fez o primeiro hospital, a mulher mais rica de Simão Dias, fez o primeiro hospital, antes de ela fazer o primeiro hospital no interior de Sergipe, ela atendia os pobres na casa dela. Ficavam 11, 12 pacientes na casa dela e não tinha hospital. Aí ela sai pedindo dinheiro na rua, sendo a mulher mais rica de lá, e construiu o primeiro hospital no interior do estado de Sergipe, em 1900. A minha família tem 200 anos de tradição no Nordeste cuidando de saúde. E então, não podia ser diferente que a ministra, anterior ao ministro Padilha, negociou 6 meses com o Estado para que esse hospital tivesse vida, porque esse hospital tem começo, meio e fim, numa dinâmica de um hospital completo, e o Estado negou o credenciamento para mim. Já tinha negado no governo anterior, prevendo que ia negar, negou depois na possibilidade disso aqui ser aberto, e a ministra falou: Henrique, joguei a toalha no chão, não tem alternativa, você não vai conseguir credenciar, porque o Estado está construindo dele, e vai fazer o hospital dele na capital, e ele quer segurar o direito do CACOM, Centro de Referência, para ele. Falei, tá, não conseguiu, ministra, demorou muito para me avisar, porque eu tenho um amigo que, se eu falar para ele que nós vamos ficar fechados, porque não existe espaço, porque não querem dar, porque o serviço não pode funcionar, que o nosso serviço o tratamento chama de amor, eu tenho um amigo que vai nos atender amanhã. Ela falou, mas como assim? Eu não consigo falar com ele nesse tempo. Falei, mas eu conheço o coração dele, eu conheço ele, e eu vou mandar um recado para ele que é de caráter de urgência. Em 3 dias ele recebeu eu e a ministra. A ministra ficou até espantada, porque ele me recebeu muito rápido. Quando eu contei para ele, aí ele perguntou para a ministra, o direito de quem que é para dar a rúbrica? Ela falou, o direito é do governador. Então ele está no direito dele, não peça nada, mas cria, ministra. Nós estamos aqui para criar. Como é que um hospital que tem a qualidade de tratar com remédio chamado de amor vai ficar fechado? E então toda aquela demanda de atender todo o Agreste, Nordeste, Pernambuco, Alagoas,
Sergipe e a Bahia nasceu do coração desse homem aqui. Vocês têm que ter mais orgulho dele do que eu tenho, porque todos os enroscos que eu tive na minha vida, todos eles foram enroscos que ele, só ele com sentimento, um sentimento puro da dor do paciente, que não tem nada e quando vai ter, sofre na fila, não pode abrir. Bem, depois disso, presidente, os números representam no Hospital do Amor. Estamos em 9 estados do Nordeste. Queria um copo d'água, uma aguinha, uma água para mim. Mas tá bom. E vou pegar a sabedoria dele. Presidente, o resultado nosso é esse. Não, já foi. Nós estamos em 8 estados no Nordeste. Estamos ocupando esse espaço hoje, 2 milhões de atendimento, 600 mil pessoas, 2.700 municípios. Por esse tamanho todo, nós estamos hoje prestando conta. Passa outra para mim. 7.800 colaboradores. Aí, obrigado. Volta os números nossos de 7.800 colaboradores. Não, pode pular esse pedaço que eu não vou mostrar isso. O outro pedaço que é do Padilha. Não, tem um pedaço que é seu. Não. Ah, isso aqui volta. Pode voltar isso aqui. Esse aqui é um assunto, presidente, que nós vamos trazer o senhor para inaugurar. Ele sabe que eu sou ciumento, ele já foi inaugurar muita coisa e demorou a vir aqui. Agora ele tá me prometendo que não vai me abandonar. Esse projeto nasceu na luz de fazer o que é certo, diferente do que já se faz em reabilitação, do coração desse seu irmão, que tem um coração de dimensão. É um centro que não existe no Brasil, esse tratamento, para a pessoa que for se reabilitar, sair daí fazendo todos os tipos de esporte. A Fundação Banco do Brasil foi a nossa parceira. E a minha entrada no Banco do Brasil foi o senhor que me avalizou. Então hoje esse projeto vai ser inaugurado. Mas Padilha, tem uma prestação de conta aqui para você, obrigado, que você, o Padilha, há 15 anos atrás, tinham 10 anos que não existia uma faculdade de medicina no país, durante 10 anos estava trancada. E eu fiz uma faculdade, um projeto de uma faculdade. O ministro Padilha tinha 50 faculdades em cima da mesa para ser pedindo a abertura. O ministro Padilha pegou meu processo, foi comigo no ministro da Educação, no Haddad, e chegou: Haddad, esse cara só faz a coisa que seja o melhor. Você precisa dar a preferência para ele. O Haddad me deu a preferência, abri a faculdade de medicina e hoje eu vou dar a resposta para o Padilha, que avalizou o seu amigo Henrique Prata. De 350 faculdades no país, só 9 privadas tiveram nota de excelência. Das 9 privadas, a nota mais alta de excelência foi a faculdade que ele avalizou. É a faculdade que tem o nome do meu pai, presidente. Essa é a devolutiva que eu tenho para o senhor e para o ministro Padilha. Eu tenho essa devolutiva porque vocês acreditam em mim, acreditam no Hospital do Amor. Então o Brasil precisa saber que o Hospital do Amor teve a ajuda de muitos amores, de muita gente. Mas ninguém imagina que uma pessoa tão importante quanto o senhor teve tanto amor, tanta humildade de fazer tudo por nós, e nós somos muito gratos ao senhor. Por isso nós temos orgulho de ter seu nome, o nome do presidente Padilha, no nosso hospital, assim como também temos orgulho de ter o nome do Serra, mas vocês dois estão no nome do hospital mais importante que o mundo inteiro reconhece e ajuda o hospital chamado Hospital do Amor. Que Deus abençoe, esse é o orgulho do Hospital do Amor, que nós queríamos que vocês soubessem o tanto que vocês significam na nossa vida, e vamos dar um salto agora de ser centro de medicina robótica da América Latina, e vamos pegar o aval e a bênção dos dois agora. Por isso nós estamos agradecidos. No momento, será exibido um vídeo do Ministério da Saúde no telão.
Operar o câncer salvou a minha vida. Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro. Não tinha dor, era só aquele desconforto. Procurei o SUS, fui encaminhada para um especialista. A mastologista me mostrou, aqui você vai fazer todo o procedimento pelo SUS. Você vai fazer a cirurgia primeiro, depois você vai fazer a quimioterapia, depois você vai fazer a reposição da mama. Eu fiz a mamografia na carreta do SUS, que veio aqui na minha cidade, e eu fiz essa mamografia. E foi diagnosticado esse câncer. Então, todo o meu tratamento foi feito pelo SUS. Eu venho recebendo todo o tratamento, fazendo a cirurgia. Ser operada rápido mudou a minha vida. Depois que eu fiz a cirurgia, eu fiz sessões de quimioterapia, 15 de rádio. E agora, no momento, eu estou fazendo somente medicação, que vai durar durante 5 anos. Então, o SUS, para mim, é vida. 50% da minha cura e significa vida para mim. Fiz todo o meu tratamento na minha cidade. Eu não precisei pegar BR, eu não precisei ir para outra cidade. E isso dá uma tranquilidade muito grande para gente. Então, não só para mim, mas todas as famílias de oncológico. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS! Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Agora, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, entrega Carteira Nacional de Sanitarista para o sanitarista Carlos Piacanstelli. Olha o microfone aqui, quem que é? A regulamentação da profissão de sanitarista pelo Decreto 12.921 de 2026 fortalece o SUS ao reconhecer oficialmente profissionais que já atuam na gestão e organização das políticas de saúde. A medida garante valorização, segurança jurídica e maior acesso ao reconhecimento profissional. Presidente, uma copinha, por favor. Copinha. Vai ser o primeiro turno. Nesse instante, na presença do presidente da República, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assina. Portaria que revisa a tabela de procedimentos especiais do SUS, relativos à reconstrução mamária. Com essa alteração, o acesso à reconstrução mamária passa a ser garantido a toda mulher que tiver necessidade, independentemente da causa. Portaria para a Comissão de Intergestores Tripartite da nova tabela de custeio do programa Agora Tem Especialistas, relativa ao tratamento do câncer. A nova tabela garantirá a oferta de 10 novos medicamentos oncológicos no SUS, com investimento anual de 1,3 bilhão de reais, o que amplia o acesso a terapias de última geração e fortalece a qualidade do tratamento oncológico no Brasil. Portaria agora tem especialistas para o financiamento permanente da cirurgia robótica oncológica no SUS. A portaria garante o financiamento permanente da cirurgia robótica oncológica no SUS, aumenta o acesso dos pacientes a tecnologias avançadas e eleva a qualidade do tratamento do câncer no Sistema Único de Saúde. Portaria que aprova o pagamento de parcela suplementar de 129 milhões de reais ao Hospital de Amor de Barretos. Os recursos fortalecerão a política nacional e a rede de prevenção e controle do câncer, ampliando a oferta de atendimento oncológico de alta complexidade em todo o país.
Edital de compra dos novos aceleradores lineares Persus 2. O edital prevê uma das maiores aquisições da história do SUS, de escala inédita no mundo, em termos de quantidade, promovendo a renovação e a expansão do Parque Tecnológico Brasileiro de Radioterapia. Neste momento, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, assinam o termo de execução descentralizada para a criação da rede de conectividade Saúde Brasil, de alta performance e segurança. Serão investidos R$2 milhões para implantar uma solução integrada de conectividade de alta capacidade, viabilizando a realização de telecirurgias robóticas entre as unidades do Hospital de Amor em Barretos e Porto Velho, no âmbito do SUS. Fará uso da palavra o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho. Bom dia a todas e todos. Bom dia, Barretos. Saudar aqui o presidente Lula, a primeira-dama Janja, em nome dela, saudar todas as mulheres presentes, saudar a imprensa, o presidente Alckmin, o ministro Padilha, dona Lu. Obrigado aí pelo convite, presidente, e dizer que a gente assinou aqui hoje um acordo para conectar o Hospital de Barretos a Rondônia para viabilizar a cirurgia robótica. Gostaria de agradecer também o apoio aqui do Dr. Luiz Romanolo, um grande entusiasta do projeto da telecirurgia robótica. E aqui, presidente, o senhor vai permitir fazer cirurgia de alta complexidade com o que tem de mais novo de tecnologia no mundo aqui, e o senhor vai iniciar mais uma vez essa operação já aqui ainda esse ano. E dizer que isso se junta a todos os projetos de conectividade que o governo do Brasil está fazendo. E aqui na saúde a gente vai fazer uma grande revolução digital para melhorar cada vez mais a produtividade da saúde, para melhorar a qualidade dos serviços que a gente está implantando para a população, e se juntando, o Agora Tem Especialistas. Isso se junta a toda a infraestrutura digital que o governo do Brasil está pensando, levando mais internet para a nossa população nas áreas mais remotas do Brasil. Então, presidente, conta conosco, muito obrigado e viva o SUS no Brasil. Com a palavra, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia a todas, bom dia a todos. Queria começar dando uma salva de palmas para todas as mulheres trabalhadoras da saúde aqui no Hospital de Amor, os homens também. Agradecer muito, Henrique Prata, a gente está aqui. Eu vou pedir aqui, porque a gente vai fazer uma apresentação também. Hoje é um dia muito importante para o SUS e eu quero dizer que estou muito feliz, Henrique, a todos os trabalhadores aqui do Hospital de Amor, a todo mundo de Barretos e região, da gente poder estar nesse dia aqui no Hospital de Amor de Barretos, pelo que ele significa para todo o Brasil. Primeiro, pela qualidade desse hospital. Mesmo quando ele funcionava só em Barretos e recebia o Brasil inteiro aqui, continua recebendo com casas de acolhimento, ambulâncias que vêm do Brasil inteiro. Depois, quando começou a expandir cada vez mais, primeiro com as carretas, depois com as novas unidades, e depois, graças ao presidente Lula, como foi dito aqui o Henrique, deu um passo há 15 anos atrás, que naquela época as pessoas achavam que era um passo visionário, que só ia acontecer 30 anos depois, então que não valia a pena fazer aquele investimento, né, Henrique? De criar esse instituto que a gente comemora hoje, 15 anos, esse que é o maior já instituto de formação de cirurgia minimamente invasiva da América Latina e um dos maiores do mundo. Alegria também, Henrique, porque a gente sabe
que são poucos como você que tem a gratidão e que resiste às vezes quando as pessoas não querem que as pessoas externem essa gratidão. O Henrique fez questão, quando fez o hospital infantil, de colocar o nome do presidente Lula na frente do hospital infantil. E muita gente sabe aqui que quando o presidente Lula passou por um dos momentos de maior injustiça que uma figura pública desse país já passou, tinha muita gente que passava e falava: tem que tirar o nome do presidente Lula. E o Henrique, os trabalhadores desse hospital, os profissionais falaram: nós nunca vamos negar a gratidão do presidente Lula, do papel que ele fez aqui. Então eu estou muito feliz de poder ser ministro da Saúde de novo e poder estar aqui no dia de hoje, não só da comemoração desse sonho e uma realidade de 15 anos, mas também da gente marcar o dia de hoje com um dia, presidente, graças à sua liderança, graças à sua obsessão do Agora Tem Especialistas, que é garantir que as pessoas tenham acesso à consulta especializada, ao exame especializado, à cirurgia especializada no tempo correto, sem ter que ficar esperando meses e até anos para isso. E a gente sabe que a parte mais crítica disso é o câncer, porque no câncer, tempo é vida. Graças à sua obsessão, graças à sua liderança, junto conosco no Ministério da Saúde, está aqui o Dr. Mozart, que é o secretário de Atenção Especializada, e toda a equipe. Quando a gente lançou o programa Agora Tem Especialista, a gente colocou um objetivo e uma meta. Nós vamos dar mais um passo hoje para consolidar essa meta, que é consolidar a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e câncer do mundo. E nós vamos consolidar isso graças ao presidente Lula. Pode passar o próximo. O senhor vai lembrar quando a gente lançou o Agora Tem Especialistas em maio do ano passado. Nós estamos um ano do programa. Em maio do ano passado, um dos eixos era consolidar a maior rede pública de controle do câncer do mundo. Hoje eu vou falar só das ações e dos impactos que o Agora Tem Especialistas já tem no cuidado ao câncer no nosso país. Ao longo de todo o mês, como o presidente Lula sempre prioriza a saúde, a gente vai falando dos outros avanços. Pode passar o próximo. Todo mundo sabe a importância do câncer hoje e para o futuro. Eu sempre digo que o mundo tem dois grandes desafios que vão impactar fortemente a saúde pública, já impactam hoje. O envelhecimento da população, que é uma coisa muito boa. Se a gente está envelhecendo mais, significa que a gente está vivendo cada vez mais. Mas isso traz novos problemas de saúde, necessidade de reorganização do SUS, de formação de novos profissionais, de formação de novas tecnologias. O outro é o impacto das mudanças climáticas na saúde. A crise climática é uma crise de saúde pública. Então, esses dois desafios que não surgem da saúde exigem uma reorganização dos sistemas de saúde. E o Brasil está fazendo isso para enfrentar o que é o desafio em relação ao câncer. Nós temos a expectativa de ter 780 mil casos novos de câncer no país nos próximos anos da estimativa que o INCA faz. É muito desigual o acesso ainda. E a gente está dando passos para reverter essa realidade. Agora tem experiência, traz novidades que nunca foram feitas. Pode passar o próximo. Primeiro, como foi dito aqui, a prevenção e o diagnóstico precoce. E o Agora Tem Especialista do presidente Lula inova, primeiro, em ampliar a faixa etária mínima para a mamografia entre as mulheres. Dizer sim, que a mulher a partir dos 40 anos de idade, se quiser fazer mamografia, o profissional vai orientar e o SUS tem que garantir essa mamografia de acontecer. E a ampliação até 74 anos, medida que nós tomamos no ano passado, já no começo do Agora Tem Especialistas. A pesquisa feita pelo Ministério da Saúde mostrou em 2025 que 92% das mulheres afirmaram ter realizado a mamografia no tempo correto, e a gente quer avançar cada vez mais. Segundo, presidente, em outubro do ano passado nós fizemos o maior Outubro Rosa da história, que foi pela primeira vez ofertar para o tratamento do câncer de mama o que tem de mais moderno de tratamento para o câncer de mama, agora está no SUS. Medicamentos que custavam às vezes 40 mil, 50 mil a dose, 700 mil o tratamento, agora está de graça no Sistema Único de Saúde para cuidar das mulheres brasileiras.
Terceiro, a nova tecnologia para o câncer do colo de útero, que é aquela coisa do Papa Nicolau, que é um exame difícil e às vezes quando faz demora 3, 4, 5 meses para ter o resultado. Agora no SUS nós temos uma nova tecnologia desenvolvida, presidente, pela nossa Fundação Oswaldo Cruz, 100% nacional, fundação pública. Preço 5 vezes menor do que era cobrado pelo Laboratório Internacional, que nós já começamos no ano passado. Esse ano vai estar em todos os estados brasileiros, estamos formando as equipes para que a gente possa eliminar o câncer de... Eu acredito, presidente, com a expansão da vacina do HPV que nós estamos fazendo. Uma vacina que quando o senhor assumiu o governo de novo, estava a menos de 70% a cobertura. O senhor voltou, graças a Deus, colocou a vacina na importância que tem que ter e a gente já atingiu 90% das coberturas entre as meninas em 2025, ultrapassamos 80% entre os meninos e eu acredito, com a expansão da vacinação e com essa nova tecnologia, presidente, nós vamos até 2035 chegar no que a Austrália chegou, que é eliminar o câncer de colo de útero que afeta tantas mulheres ainda no nosso país, a gente resolver esse problema com o problema de saúde pública no nosso país. Pode passar o próximo. O senhor trouxe, a partir de hoje, é uma outra inovação do Agora Tem Especialistas. Várias mulheres aqui sabem desse sofrimento, os profissionais também. A mulher faz a mastectomia para o tratamento do câncer, tem que fazer a reconstrução mamária e muitas vezes tem dificuldade de fazer essa reconstrução mamária no SUS, fica numa fila enorme, porque os hospitais e os serviços não fazem, porque a antiga tabela SUS, remunerava num valor muito baixo. Graças ao senhor, nós estamos assinando a portaria aqui que cria a tabela Agora Tem Especialistas para reconstrução mamária do SUS e significa um reajuste de até 850% no valor. Aquilo que a plástica pagava 315, vai pagar R$3.000 para os serviços. Aquilo que o expansor mamário tecidual pagava 612, vai pagar R$2.000. Aquilo que na prótese mamária pagava 744, vai pagar o dobro, R$1.500, para a gente multiplicar essa cirurgia tão importante para a reconstrução das mulheres. E eu quero chamar a atenção aqui, presidente, de um outro ato que o senhor fez, inclusive a nossa primeira-dama, Janja, que está aqui, teve um papel muito importante de lembrar a importância disso, que também foi a nova portaria da reconstrução dentária das mulheres vítimas de violência. Nós criamos uma nova portaria que garante agora prioridade absoluta das mulheres vítimas de violência, tem que fazer reconstrução dentária no SUS com a tabela que remunera no valor adequado para que a gente possa fazer isso. Pode passar o próximo. O compromisso do senhor com a saúde das mulheres é um compromisso que o senhor fala o tempo todo para nós. As mulheres são a maioria da população. São mães da minoria, porque não tem homem nesse mundo que não foi parido por uma mulher. As mulheres são as que mais usam o SUS, porque usam para cuidar da sua própria saúde, mas também porque quando o filho está lá, em geral é a mãe que está. Quando é o avô, em geral é a neta que está. Quando é o pai, em geral é a esposa e a filha revezando para estar junto com o pai lá. Então são as que mais usam o SUS. E terceiro, as mulheres são a maioria dos profissionais do SUS. A única profissão que tinha mais homem do que mulher era a profissão médica, mas graças à inclusão que o senhor faz, em 2025 passou a ter mais médica do que médico no Brasil. As mulheres também avançaram em relação a isso. Então, saúde da mulher é prioridade absoluta, é um governo que defende as mulheres, que protege as mulheres. O senhor tem um compromisso, inclusive fala que esse papel não é só das mulheres, é dos homens também, de proteger as mulheres e defender as mulheres. E não à toa, Agora Tem Especialistas fez o maior mutirão da história do SUS focado em saúde da mulher. Nós operamos mais de 230 mil cirurgias, agradecendo muito aí a Santas Casas, os hospitais filantrópicos, estados e municípios, com a parceria, inclusive, que já fez o transporte gratuito de 36 mil mulheres. Nós vamos fazer outros para a gente continuar avançando cada vez mais na saúde da mulher. Pode passar o próximo. O Agora Tem Especialistas trouxe uma outra novidade, inspirado, inclusive, em ações que o Hospital do Amor fazia, outros serviços faziam, de carretas
que cada um dava conta de como podia. Graças ao presidente Lula, o governo federal, o governo do Brasil, o Ministério da Saúde implantou essas carretas. Nós já ultrapassamos mais de 80 carretas no nosso país, mais de 1.700 municípios já foram atendidos pelas carretas do Agora Tem Especialistas. Tem carreta específica da saúde da mulher, foi a primeira e a que faz mais sucesso, 52%, mais da metade dos procedimentos voltados à saúde da mulher, faz ultrassom, faz colposcopia, faz a consulta ginecológica, faz a biópsia, depois da mamografia se for necessário. Nós estamos zerando as filas de ultrassom transvaginal, de biópsia, onde a carreta fica lá por 30 dias. Tem a carreta da tomografia e do ultrassom, que zera as filas de tomografia. Tem a carreta de cirurgia oftalmológica, da visão. Vai ter agora a carreta só dos procedimentos cardiológicos, presidente. Vamos fazer uma carreta focada nas filas de problemas do coração. Vamos fazer uma carreta focada no problema de endoscopia e colonoscopia. E vamos chegar, já temos 80 circulando, mais de 1.700 municípios já atendidos. Até o final do ano vamos chegar com 150 jamantas, como diz o presidente Lula, circulando todo esse país, cuidando do nosso povo, onde não tem um serviço fixo. Pode passar o próximo. Uma outra solução inovadora do Agora Tem Especialistas foi criar o chamado Super Centro Brasil de Diagnóstico. Qual um problema muito grave que tem para chegar no hospital para o tratamento do câncer? É conseguir, em alguns serviços, fazer a biópsia e a leitura da lâmina da biópsia. Às vezes fica esperando fazer a biópsia, consegue fazer a biópsia, aí manda para um médico chamado anatomopatologista, que tem muito poucos no Brasil. E muito poucos têm experiência em avaliar um problema de câncer. Então, às vezes ele olha a lâmina, desconfia que é câncer, fala assim, eu não tenho coragem, vou pedir uma segunda opinião. Então, às vezes demora 4 meses para ele dar uma resposta, aí ele olha, vou pedir uma segunda opinião, demora mais 3 meses para a segunda opinião. O que nós fizemos? Nós fizemos uma parceria com o maior hospital exclusivo de câncer do Brasil, que é o AC Camargo, que tem o maior volume, que fica lá em São Paulo, através do PROAD, onde a gente manda os exames para o AC Camargo e lá é feito o diagnóstico. Estamos colocando agora em todo o país 8 pontos regionais com scanners, com alta tecnologia, para a gente poder captar, inclusive, nesses 8 pontos. Todos os exames das carretas, se não tem ali na cidade, vai tudo para o AC Camargo. Presidente, o que demorava 25 dias... Primeiro tinha que achar o anatomopatologista, achava, demorava 3 meses, quando achava o homem, demorava 25 dias para voltar o diagnóstico para as pessoas, está voltando em 5 dias, graças ao Super Centro Brasil, já atendendo 21 estados no nosso país. Pode passar o próximo. A outra grande novidade é a gente poder fazer a maior expansão de novos equipamentos de radioterapia no país, os chamados aceleradores lineares. E nós estamos colocando aquilo que tem de mais moderno no mundo hoje para o tratamento da radioterapia. O que eu assinei hoje aqui é a compra de mais 80 novos equipamentos de radioterapia. Esse ano a gente vai já chegar a um marco histórico, que é a primeira vez na história do Brasil, todos os estados brasileiros têm pelo menos um centro de radioterapia, porque as pessoas não têm que sair do seu estado para fazer o tratamento. O último que está faltando é Roraima, que o equipamento já está lá, o senhor inaugura esse equipamento esse ano ainda, o penúltimo é na Amapá, já inauguramos no final do ano passado, e estamos fazendo a maior compra. O Brasil está fazendo hoje a maior compra do mundo de equipamentos de radioterapia, de aceleradores lineares, e por essa compra nós vamos começar a exigir que eles produzam aqui. Façam a produção aqui, gerando emprego, renda, conhecimento e tecnologia aqui no nosso país. Pode passar o próximo. A outra novidade que o senhor viu hoje aqui, graças ao Agora Tem Especialistas, que o pessoal viu lá fora, que é aquilo que é o caminho do sofrimento, que é a pessoa ter que sair da sua cidade para fazer a radioterapia, para fazer a hemodiálise, para fazer o acompanhamento da cirurgia. Às vezes sai 3, 4 da manhã, pega um carro improvisado. Às vezes os políticos transformam isso em moeda política na cidade. É ou não é? Pega uma Kombi improvisada, vai lá,
faz a radioterapia, tem que ficar esperando o dia inteiro encher a Kombi de volta, chega de volta em casa meia-noite, no outro dia tem que acordar 3 da manhã de novo. É um caminho do sofrimento. Graças à sensibilidade do presidente Lula e à parceria que nós testamos esse modelo com o Hospital de Amor lá em Lagarto, agora nós temos, pelo Agora Tem Especialistas, o caminho da saúde. Governo Federal, Governo do Brasil, Ministério da Saúde, distribuindo, aqui não está, mas são 3.300 veículos como esse, micro-ônibus, vans, 3.300 micro-ônibus, vans e ambulâncias para todo o nosso país. A gente está distribuindo o veículo e também a partir de junho nós vamos fazer um recurso para ajudar no custeio do transporte e também junto com o plano de radioterapia vai começar a ter um recurso do Governo do Brasil, Ministério da Saúde, para ajudar também na diária do paciente e do acompanhante quando ele tem que ficar às vezes até 30 dias fazendo radioterapia em outra cidade. Pode passar o próximo. E um outro grande avanço, presidente, que nós assinamos hoje aqui, que é uma nova tabela do Agora Tem Especialistas para o tratamento de oncologia, para quimioterapia, que através dessa tabela, presidente, nós vamos incluir 23 novos medicamentos que o SUS não tinha acesso, que o povo não tinha acesso pelo SUS. Isso significa tratamento para 18 tipos de câncer. Hoje tem 112 mil pacientes no Brasil que já poderiam ser beneficiados com esses medicamentos que não são, porque a gente não tem ainda esses medicamentos na tabela da oncologia. Só para o senhor ter ideia, presidente, tem medicamento que custa 25 mil por mês para ele fazer o tratamento. Tem medicamento que para concluir o tratamento da quimioterapia, 630 mil para fazer o tratamento. Agora é de graça, pelo SUS, como direito às pessoas. O SUS, gente, é cuidar da saúde, cuidar da família e aliviar o bolso do povo brasileiro, da garantia e direito ao nosso povo. Pode passar o próximo. A outra portaria, a outra tabela que está sendo criada pelo Agora Tem Especialistas é a tabela da cirurgia robótica. Hoje, alguns hospitais no SUS, como aqui o Hospital de Amor, fazem a cirurgia robótica sem ter um recurso que vem direto, sendo pago regularmente, então faz com recurso próprio, com recurso de doação, com a economia que faz no hospital. A partir de agora nós estamos criando a tabela que dá garantia financeira permanente para a cirurgia robótica no SUS. É a inclusão definitiva da cirurgia robótica no Sistema Único de Saúde, Henrique. Aquilo que significa maior precisão cirúrgica, aquilo que é muito bom para os cirurgiões, porque a precisão é maior. Até se o cirurgião treme um pouco, o robô não deixa tremer. O robô não deixa tremer. Os cirurgiões têm que ficar mais de 30 horas só na simulação, depois vai acompanhando a cirurgia, o robô segura até tremer. Agora, tem gente que é o gênio da raça. O presidente Lula, hoje, em 3 sentadas lá no robô, saiu já condecorado aqui pelo pessoal, porque já estava fazendo ponto, já estava conseguindo fazer. Se fazer as 30 horas, então faz cirurgia sozinho, né? Então dá mais precisão para o cirurgião, vai mais no alvo onde tem que ir, então não tem menos lesão no resto do corpo da pessoa. A recuperação é maior. A gente ouviu pacientes aqui contando uma cirurgia que demoraria 10, 15 dias internado no hospital, ele saiu em 2, 3 dias do hospital, voltou para a família, voltou para o trabalho, sem infecção hospitalar, sem esse risco. Tem um ganho muito importante que agora vai para o SUS. Então nós estamos garantindo essa nova tabela do Agora Tem Especialistas e a criação da rede, junto com o Ministério das Comunicações, que é a rede de conectividade de alta performance, para fazer a telecirurgia. Hoje o presidente fez um treinamento ali, que ele estava sentado no robô aqui, operando lá na Bahia, em Salvador. E a Janja, a primeira-dama, falou assim, mas e se falhar a internet, o que acontece? Com essa nova rede que nós estamos criando com o Ministério das Comunicações, criando uma rede própria de alta performance, que é utilizada só na área da defesa, na área militar, agora é para a área da saúde.
garantindo essa conexão permanente para dar segurança. Isso vai permitir que aqui o Hospital de Amor faça a cirurgia lá em Porto Velho. Você não falou daí que o principal da cirurgia de próstata é impotente. Ele não falou o ponto que os homens mais interessam saber. A cirurgia de próstata robótica dá 99% de precisão para o homem não ficar impotente. O presidente Lula vai ser agora o rei dos homens, porque deixou que os homens não sejam impotentes. Na cirurgia aberta, 50% fica impotente. É isso. É isso aí. O presidente Lula que defende as mulheres e defende os homens também no nosso país. Vamos passar o próximo, está acabando. Presidente, aqui o Henrique Prata fez uma prestação de contas, eu vou fazer aqui também. O Agora Tem Especialistas, que o senhor criou há 1 ano. Quero agradecer ao Congresso Nacional por ter aprovado a medida provisória, que criou essa nova tabela do Agora Tem Especialistas, superando a antiga tabela SUS, que colocou o hospital privado, que só atendia plano de saúde, para abrir as portas para atender pelo SUS, trocando a sua dívida ou reduzindo impostos para os hospitais, que está expandindo os investimentos em todo o país, que colocou as carretas em mais de 1.700 municípios brasileiros, já fez em 2025 o recorde histórico de a gente fazer 14.900.000 cirurgias pelo SUS. Isso é 42% a mais do que foi feito em 2022, que é o último ano do antigo governo, que felizmente passou pelo Brasil. A gente sofreu muito na pandemia e a gente vai trabalhar muito para que nunca mais voltem pessoas que são negacionistas, que são contra a vacina, que não respeitem o SUS. Esse recorde é das cirurgias eletivas em geral, mas também a gente tem recorde no tratamento de câncer, presidente. Nós fizemos 463 mil cirurgias oncológicas, é o maior número da história do SUS, 40% a mais do que foi feito em 2022, que é o último ano do antigo governo. 30% a mais de exames para o diagnóstico do câncer em 2025 do que foi feito em 2022. 20% a mais de quimioterapia e 22% a mais de radioterapia. Semana que vem, presidente, começa a Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde. A gente vai estar lá, todos os países do mundo, e o Brasil já é muito reconhecido pelo seu programa de vacinação, por ser o maior país do mundo a ter eliminado a transmissão vertical do HIV da gestante para o bebê, por batermos o recorde em 2025 de novo, de ser o maior país do mundo que faz transplante em órgão público. Chegamos a 32 mil transplantes, ultrapassamos pela primeira vez a marca dos 30 mil. Nós somos reconhecidos por ser o país do mundo que tem o maior programa de atenção primária em saúde na equipe de saúde da família. Graças ao senhor que criou o Brasil Sorridente, é o maior programa de saúde bucal do mundo, são 35 mil equipes. E nós vamos chegar lá, eu, Mozart, todo o Brasil, com muito orgulho, viu, doutor Manuel? Estou vendo você aqui, você que já foi prefeito aqui de Barretos. Vamos chegar lá com muito orgulho, de sim. De sim. Vamos chegar com muito orgulho, de sim, sermos o país que está construindo a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento de câncer do mundo, pelo SUS. E eu quero terminar aqui falando uma coisa muito importante para as mulheres, que é a prioridade absoluta do Ministério da Saúde sob a liderança do presidente Lula. Falei aqui da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Falei aqui do mutirão de cirurgias das mulheres, que é um recorde histórico. Falei dos procedimentos para reduzir o sofrimento com a violência contra a mulher, que é, por exemplo, a reconstrução dentária. Estamos falando da reconstrução mamária, mas quero falar de uma coisa que o presidente Lula está transformando isso na realidade, que é a gente colocar o SUS e a educação para dar a chamada dignidade menstrual para jovens e para as mulheres brasileiras. Tem muita adolescente, vocês sabem disso, que às vezes não vai na escola. Tem muita mulher que às vezes falta no trabalho porque não tem condições de comprar um absorvente naquele momento, que não é uma doença, é algo que faz parte da vida de toda mulher, que é o momento da menstruação. Graças ao presidente Lula,
e graças a Janja, que fala sobre isso o tempo todo, né, defende as mulheres, nós criamos o programa da dignidade menstrual. Nós chegamos em 2025 a 3 milhões de mulheres que foram lá na farmácia popular e pega de graça o absorvente, está lá cadastrada, vai lá e pega. E o presidente Lula o tempo todo fala, o que a gente precisa melhorar? Porque tem mulheres que precisam pegar e que não estão conseguindo pegar ainda. Por exemplo, tinha uma burocracia danada para pegar. A gente mudou isso no ano passado, depois que eu assumi o Ministério da Saúde, que é tirar essa burocracia. Agora, da própria Unidade Básica de Saúde, pode emitir ali no prontuário eletrônico, já emite direto, vai lá na farmácia e pega. Né? Já pega direto. No meu SUS digital também, pode acessar o meu SUS digital. Mas tinha muita gente que tinha dificuldade, porque não conseguia entrar no celular, tudo. Então, passou na Unidade Básica de Saúde, o pessoal da Unidade Básica de Saúde emite a emissão para a farmácia popular. E aí a educação entrou também. Todo mundo que recebe o pé de meia agora, recebe, se está cadastrado, se está no critério para receber o absorvente de graça, recebe direto no pé de meia o comprovante para poder passar na farmácia popular e pegar o absorvente. E a gente sabe que ainda tem desafio para melhorar isso. A gente vai trabalhar muito mais ainda, porque tem área rural que às vezes tem dificuldade de ir para a farmácia. Então nós estamos trabalhando a ideia de como que a gente faz fazer chegar lá na área rural, em área indígena, está ali o colega de Cocá, né? Em outras mulheres, para que toda mulher nesse país não falte um dia na escola, não falte um dia no trabalho, não tenha qualquer momento de vergonha, não falte um encontro por não conseguir garantir de ter um absorvente, que é aquilo que faz parte do ciclo natural de todas as mulheres. Viva o presidente Lula, viva o SUS, presidente do compromisso com as mulheres brasileiras. Tem a palavra o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Bom dia a todas e a todos. Estimado presidente Lula, Janja, querida Lu, ministro Alexandre Padilha, ministro Frederico Siqueira Filho, doutor Henrique Prata, o Henrique Filho, cumprimentar aqui o Dr. Jacques Marescot, do IRCAD Mundial, cumprimentar o nosso prefeito de Barretos, o Odair Silva, sua esposa Roselaine Silva, prefeitos aqui presentes, vice-prefeito, o Mussa, Dr. Mozart, amigas e amigos. Uma palavra telegráfica, 2 palavras. A primeira, Henrique, é dizer que aquela semente que seu pai, Dr. Paulo Prata, e sua mãe, doutora Sila, há 64 anos atrás, em 1962, plantaram aqui em Barretos, caiu em solo fértil e frutificou. E a gente vê no Brasil inteiro o Hospital do Amor, fazendo prevenção, diagnóstico, tratamento, aqui ensino, a mais bem avaliada faculdade de medicina do país entre as privadas, do ENAMED, e pesquisa, né, centro de pesquisa, de treinamento, de robótica, telemedicina, você poder atender à distância, telecirurgia. Quando inaugurou o IRCAD, eu era governador e vim aqui em 2011, nós ajudamos, e eu treinei ali fazer cirurgia laparoscópica num porquinho, num leitãozinho. Você olha, presidente, você dá o ponto aqui olhando no monitor, coisa fantástica. E com a robótica, a precisão passa a ser muito maior. Mais de 20 mil médicos foram capacitados e certificados por esse que é o mais importante, primeiro Instituto IRCAD de toda a América Latina. O Henrique tem liderança, percorre o Brasil e muita gente ajuda, empresários, lideranças, artistas, ajudaram, governos,
E a segunda palavra é que a boa política faz diferença. O presidente Lula, como eu, fomos constituintes, onde nasceu o SUS. Antes disso, presidente, trabalhador rural não tinha direito a ser atendido. Você fazia ficha de uma cirurgia para efeito médico, mas não era pago. Como também não tinha aposentadoria, era meio salário mínimo. Então, a Constituinte fez diferença, estabelecendo o Sistema Único de Saúde. E o presidente Lula priorizou a vida, as pessoas. Governar é escolher. O dinheiro nunca vai dar para tudo, é preciso escolher. E o presidente Lula escolheu as pessoas, quem mais precisa, a vida. Que a obra-prima do Estado é a felicidade das pessoas. E além de tudo isso que o ministro Padilha aqui tão bem colocou de maneira didática, todos esses avanços, tem mais um, presidente, o apoio do senhor às Santas Casas de Misericórdia e aos hospitais beneficentes, na renegociação da dívida e na correção anual da tabela do SUS. Aliás, o trabalho da Fundação Pio XII é mais do que esse hospital. Ele administra a Santa Casa de Misericórdia, os 2 AMES que tem aqui em Barretos, as unidades básicas de saúde, a UPA integrando todo esse trabalho. Por isso a gente fica muito feliz. Aqui trabalham 5.600 colaboradores. Saúde é fortemente empregadora. 5.600 só aqui nesse complexo hospitalar. E o presidente Lula está recuperando a indústria brasileira, a indústria do complexo da saúde. É o maior déficit da balança comercial. Primeiro é TI, tecnologia de informação, o segundo é saúde. Nós importávamos 60%, tudo comprado de fora. Já estamos chegando a 50% e vamos chegar a 70% de fabricação dentro do país. A gente agregando valor aqui e podendo avançar mais. Mas deixar um grande abraço. Dizer que embora o presidente Lula seja corintiano, mas essa dobradinha Henrique Prata e Lula é Coutinho e Pelé. Bom trabalho. Agora, o presidente da República, o vice-presidente da República, o ministro da Saúde, o ministro das Comunicações e o presidente do Hospital de Amor descerram a placa alusiva à pedra fundamental do novo Centro de Pesquisa Clínica e Cirurgia Robótica do Hospital de Amor e Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas, o ICAD. Ele que entra. Presidente Lula acabou de descerrar a placa alusiva, pedra fundamental, do novo Instituto. O objetivo é acelerar o acesso de pacientes oncológicos a terapias e procedimentos de alta complexidade. Inácio Lula da Silva. Antes de eu falar, Daí, você que é o prefeito de Barreto, e é o seguinte, você percebe que isso aqui não é um ato público, isso aqui é um comunicado oficial das parcerias que o SUS está fazendo na área do Agora Tem Especialista. Mas você é prefeito da cidade, você percebeu que não houve discurso aqui, houve a fala do Henrique, do Padilha, dos 2 ministros. Agora, você como prefeito tem direito de fazer um pedido. Vamos lá.
Olha, obrigado, presidente. É uma honra estar recebendo aqui como prefeito da minha cidade, querida e amada Barretos, num momento tão importante, onde a gente não está discutindo só a saúde de Barretos, mas a saúde do Brasil. A gente está falando aqui de saúde no mundo, dos avanços que o Henrique sonha dia e noite. Mas 2 pedidos. É muito relacionado ao que o Henrique faz. Nós queremos ter o Hospital de Amor que nós já temos, como melhor de referência em câncer, mas nós queremos também um novo hospital em Barretos, uma nova Santa Casa em Barretos, que o Henrique faz a gestão hoje e que tem uma estrutura com 100 anos e que nós precisamos de inovar. Esse é o meu grande pedido, presidente. E que, como Barretos tem essa vocação para a saúde, eu quero o seu apoio como presidente do ministro Padilha, para que nós tenhamos aqui o maior distrito industrial da saúde do Brasil. Muito obrigado. A Santa Casa tem 100 anos, é uma ala só para reconstruir. Olha, eu acho que o Daí, eu pedi para ele falar e fazer o pedido, porque as 2 pessoas que vão cuidar das coisas que ele pediu estão aqui. Um é o ministro Padilha e o outro é o Alckmin, que, embora não seja mais ministro da Indústria e do Comércio, ele foi o companheiro que organizou a Nova Indústria Brasil. E se tem uma coisa que está crescendo de forma extraordinária, é a área da indústria da saúde. Então, se você tiver um projeto de fazer um centro aqui, ou melhor, um bairro de desenvolvimento, uma vila, um lugar qualquer, apresente no Ministério da Indústria e Comércio, que eu tenho certeza que isso é levado muito a sério. Olha, eu acho que aqui para a gente terminar esse evento aqui, seria só agradecer a extraordinária, colaboração e o papel do companheiro Henrique Prata, pelo deslumbrante e maravilhoso, movimento de saúde que ele pratica aqui e no Brasil inteiro. E o ministro Padilha, que eu já fiz os elogios necessários, não vou repetir, porque senão ele vai largar o ministério para ser candidato a alguma coisa, e eu não quero que ele saia do ministério. Mas há uma coisa que eu queria que vocês tivessem a compreensão. Tem muita gente que acha que o Lula só se preocupa com os pobres. Não é verdade. Eu não tenho nada contra as pessoas que têm alguma coisa a mais, com as pessoas que têm bens, com as pessoas que ganharam dinheiro trabalhando, não tem nenhum problema. A única coisa que eu tenho é que o Estado, ele tem a função de fazer justiça e dar oportunidade de igualdade a todas as pessoas. As pessoas que são de classe média alta, as pessoas que são mais ricas, que têm propriedade rural, que têm empresa, essas pessoas já têm o suficiente para fazer suas coisas, elas não precisam muito do Estado. Elas têm. Agora, veja, mesmo o plano de saúde para uma pessoa mais rica, mesmo um plano de saúde, que de vez em quando vocês ouvem alguém falar, mas eu pago um plano muito caro. Não é verdade. Ele paga, é deduzido do imposto de renda, e isso é tirado o dinheiro que poderia ter feito mais saúde para o povo pobre. Então, na verdade, eu digo isso porque eu tenho, como presidente, eu tenho um plano de saúde caro. E eu desconto esse plano de saúde. E todo mundo desconta. Então, na verdade, é o seguinte, quando o pobre vai no médico, ele precisa ser atendido com decência. E por que o mais especialista? Porque vocês sabem que aqui numa cidade, as pessoas mais humildes, elas vão no médico, são atendidas pelo médico. O médico atende bem, o médico dá uma consulta e dá um remédio. Essa pessoa vai para casa, vai na farmácia ver o preço do remédio e não podia comprar o remédio. Colocava a receita dentro de um copo, ou embaixo do travesseiro, ou em cima de uma mesinha do lado da cama, que hoje não pode mais chamar de criado, e essa pessoa muitas vezes morria sem poder comprar o remédio. O que nós fizemos? Nós criamos o Farmácia Popular, que é para garantir
41 remédios de uso contínuo das pessoas, aqueles que as pessoas mais necessitam, das doenças mais normais no ser humano, para as pessoas pegarem de graça. Então as pessoas não podem morrer por causa que não tem o remédio. Teve a consulta, tem o remédio. Mas mesmo assim, tinha um outro problema. O médico pedia para a pessoa, olha, você está com um problema, está com batimento no coração um pouco forte, você precisa procurar um cardiologista. Aí a pessoa saía do consultório, ia na secretaria e falava para a secretária, ô mocinha, o doutor mandou você marcar um cardiologista. A mocinha ia no computador dela, tic, 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 e falava, olha meu filho, olha minha senhora, o cardiologista só daqui a 11 meses. E a pessoa ia para casa, esperar 11 meses, se Deus permitisse que ela esperasse 11 meses, ou muitas vezes mais, e morria. Mas o que era mais grave também é que às vezes a pessoa conseguia, depois de 11 meses, no cardiologista. Aí ele fazia, colocava aquele negócio no coração dela, media tudo, falava, pelo amor de Deus, você tem que fazer uma angiotomografia. Aí ele saía do consultório do médico e falava assim, ô doutor, ele mandou fazer uma angiotomografia. Aí a secretária ia lá no computador, tic, 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 tic. Olha, meu querido, você só vai poder fazer essa angiotomografia daqui a 10 meses. A pessoa voltava para casa. Se Deus quisesse, ela esperava 10 meses. Se não, Deus a levava. Então eu tinha uma obsessão por isso. Eu tinha uma obsessão porque as pessoas mais humildes são tratadas como invisíveis. As pessoas que governaram esse país há muito tempo faziam questão de não enxergar as pessoas. Não enxergar, para que cuidar de pobre? Para que cuidar de pobre? Sabe, o pobre, sabe, não precisa ser cuidado. E eu, não porque sou pobre, mas porque sou um homem cristão, porque creio que todo mundo tem o mesmo direito, e está escrito na nossa Constituição, todos são iguais, perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. Então, se todos nós somos iguais, todos nós temos direito a ter as mesmas oportunidades de ter os mesmos cuidados na educação, na saúde, na formação profissional. Então, o que nós estamos fazendo aqui é dizendo a vocês, o Brasil entrou numa rota de civilidade. O pobre não será mais tratado como invisível. Ele existe e ele é real. Ele existe, ele é real. Ninguém quer tirar nada de ninguém. Eu não quero tirar um filho do rico da universidade para colocar um pobre. Eu quero que o filho do rico fique na universidade. A única coisa que eu quero é que o filho do pobre tenha a mesma oportunidade de disputar a mesma vaga no mesmo banco escolar que está o filho do rico, e que vença quem for melhor, que vença quem for competente. Não pode ser o dinheiro que decide quem é que vai ser. Sabe? Então, por isso é que nós fazemos dessas coisas. Por que nós criamos o ProUni? Porque o pobre e o negro não tinham direito de entrar na universidade desse país. Não tinha. E o que nós fizemos? Nós fizemos um acordo com as universidades privadas que devia para o governo e transformamos as dívidas dela em bolsa de estudo para as pessoas do ensino público e gratuito da periferia desse país. Por que nós criamos as cotas? Ah, tem gente que fala, por que quer tirar o branco da escola para colocar o negro? Não é verdade. A gente não quer tirar o branco para colocar o negro. A gente quer que o negro tenha o direito de ir para a universidade. É isso. A gente não quer tirar ninguém. Porque se criou nesse país a ideia que as pessoas mais humildes não têm que se vestir bem, não têm que comer bem, não têm que morar bem. É que nós fôssemos acostumados a tudo de segunda classe. Ninguém quer ser de segunda classe. Ninguém tem orgulho de ser pobre. Ninguém tem orgulho da pobreza. Todos nós queremos melhorar de vida.
Todos nós queremos ter um bom emprego, morar numa boa casa, ter uma boa qualidade de educação, ter direito de passear, de viajar de avião. Todos nós temos que ter direito a fazer aquilo que a gente quer. Não é o dinheiro que decide. O Estado existe exatamente para não permitir que somente aqueles que têm dinheiro é que podem ter as coisas. Quando a gente chega nesse país e encontra um homem da qualidade do Henrique Prata, que poderia não estar conosco aqui, ele poderia estar no outro mundo. Mas sabe o que acontece? Se uma cidade pequena tem uma clínica que tem uma máquina dessas que o Padilha falou, e a gente quiser colocar uma coisa pública, eles vão dificultar. Porque são eles que têm um convênio com a prefeitura, são eles que têm um convênio com a Santa Casa. Então, tudo que for tirar um centavo dele, eles não querem. Por isso é que um hospital como o de Henrique Prata tinha dificuldade. Porque a rede privada, muitas vezes, não é que não tem gente boa, tem muita gente boa na rede privada. Ela presta um bom serviço ao povo brasileiro, mas a gente não pode prescindir da qualidade pública. Eu não aceito a ideia de que tudo que é público não presta e tudo que é privado é bom. É mentira. É mentira. O SUS está provando. O SUS está provando que aquilo que é público, quando é feito com respeito, quando é feito com dignidade e quando é feito com justiça, aquilo que é público é muito melhor. Ontem eu disse uma coisa, Alckmin, que eu nem sei se eu estou certo. Mas a Eletrobras era uma empresa pública de energia. Era uma grande empresa. O presidente da Eletrobras, Alckmin, quando era pública, ganhava 60 mil reais por mês. E a imprensa dizia, não, porque o que é público não presta, porque tem muita mordomia, porque não sei das quantas, porque eles ganham muito. Aí privatizaram, a troco de banana, a Eletrobras. Muita gente ficou rica com a privatização da Eletrobras. Você sabe qual foi o primeiro salário do presidente da Eletrobras, que era de 60 mil reais, quando ela era pública, quando ela foi privada? O cargo que valia 60 mil reais passou a valer 360 mil reais. Você percebe? Você sabe quanto que ganha um cara que trabalha num banco desse, o que ele ganha de bônus por ano? Ele ganha, às vezes, 40 milhões por ano de bônus, 30 milhões de bônus por ano. Sabe qual era o salário do presidente da Vale? 55 milhões de reais por ano. Ora, depois que privatizaram, porque quando era pública, devia ser 50 mil. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte, o papel do governo, o papel do Estado, é garantir que todo mundo, sem distinção, não importa o berço que nasceu, não importa a religião, não importa o time que torce, não importa, sabe, a cor, não importa o tamanho, o que importa é o seguinte, é brasileiro, tem DNA do Brasil, é brasileiro, tem que ser tratado com dignidade, com respeito em qualquer lugar desse país. É isso que nós estamos fazendo aqui. É isso que nós estamos fazendo aqui. É dizendo para vocês, é que a gente precisa aprender a não acreditar em mentiras. A gente precisa. Vocês, quando receberem notícias no celular, por favor, pesquisem. Porque você sabe que uma mentira é tão rápida quando o avião, sabe, de guerra. E uma verdade, às vezes, fica engateando. Então é preciso que a gente tome cuidado. Porque tem muita gente mentindo nesse país. Agora eu vou inventar, Padilha, uma coisa que é... o presidente da Suprema Corte Eleitoral falou, 2 dias para as eleições não vai ter inteligência artificial. Não pode ter nunca inteligência artificial para eleição. Não pode ter nunca. Porque governar não é artificial, governar é real. Cuidar do povo é real.
Então você não pode acreditar em ficção. Você precisa saber que nós, seres humanos, temos que tratar das pessoas com sentimento, sabe, com solidariedade. Nós temos que falar com o coração, porque nós somos 80% emoção e apenas 20% de razão. E esse país precisa voltar a ser humano. É preciso extirpar o ódio. Aqui, nesse hospital aqui, não tem dinheiro do Vocaro. É isso. Okay. Mas tem. Aqui, toda vez que esse moço me procurou para pedir recursos, ele levou projeto. E eu dizia, Henrique, não é discurso que me convence. Não é o discurso. O que me convence é o projeto. Se o projeto tiver consistência, tiver base real do ponto de vista econômico e tratar com dignidade das pessoas, você não terá dificuldade comigo, porque eu não governo só com a cabeça, eu governo com o coração. E eu gosto de tratar das pessoas bem. Então eu estou feliz. Estou feliz. Eu vou sair daqui agora, vou lá na queima de alho com o meu companheiro Henrique Prata. Ele tinha me dado um cavalo que eu não peguei, porque o cavalo, eu não tenho lugar para colocar cavalo. Não sei se ele vai trazer meu cavalo está tão velhinho que deve estar dando de bengala, meu cavalo. Eu quero meu cavalo. Vai ter meu cavalo que ele... É verdade, ele me deu um cavalo quando eu vim aqui, já faz tempo. E eu falei, Henrique, eu não posso levar o cavalo. Eu não posso levar o cavalo porque eu não tenho de colocar o cavalo. Ele falou, eu falei, toma conta do meu cavalo. Ou o meu cavalo está aposentado, sabe? Eu tenho medo que o meu cavalo estava aposentado e foi roubado por essa quadrilha que roubava aposentado. Então, eu vou ver como é que está meu cavalo. A fivela, presidente, só um minuto. A fivela para montar no cavalo está aqui. E o cavalo está lá em casa. Aqui é o Ircade do mundo inteiro que está dando esse presente para o senhor, o orgulho que nós estamos te dando um regalinho. Mas o regalo maior está a comida caipira lá. Eu queria dizer o seguinte, hoje é um dia muito prazeroso para mim, muito prazeroso. Prazeroso porque toda vez que eu vejo as coisas acontecer, a gente vai provando que o Brasil poderia ser muito melhor se as coisas tivessem sido feitas no tempo certo. Sabe, por isso, quando eu vejo muito orgulho das pessoas com a camisa do Instituto Federal. Sabe, o Instituto Federal é uma coisa, que eu digo sempre. Em 100 anos, de 1909 até 2003, esse país só tinha 140 institutos federais. Agora vai ter 782 institutos federais. 782 e vai ter mais, porque somente a educação é que pode fazer esse país virar um país. Somente a educação. Então vocês que são jovens, tratem de estudar. E vocês, homens, tratem de ficar mais educados, porque o homem não pode ter violento contra a mulher. O Henrique Prata sabe, se chegar aqui uma mulher para ser tratada porque apanhou do marido, a gente vai tratar a mulher e vai prender o marido. É isso. Porque mulher não foi feita para apanhar. É isso? É isso mesmo. Então, essas nossas mãos aqui foi feita para trabalhar e para fazer carinho. Não é isso? Não é para bater em ninguém. Então, gente, a violência contra a mulher está muito grande. E nós assumimos um pacto nacional que envolve a presidenta da República, a presidenta do Senado, a presidenta da Câmara, a presidenta da Suprema Corte. Nós vamos essa semana fazer uma apresentação do que o comitê já apresentou, porque nós vamos levar muito a sério
Vamos levar muito a sério, porque o Brasil tem que ser uma sociedade humanitária, solidária, uma sociedade fraterna. Afinal de contas, nós não queremos distribuir violência, queremos distribuir amor e carinho. Um beijo no coração. Prata, obrigado. Prefeita, obrigado. Companheiro Padilha, parabéns. Parabéns. Que Deus abençoe vocês e que continue prestando o serviço que vocês prestam a esse país. Sabe? E ao meu companheiro francês. Muito obrigado. Valeu. Você acompanhou ao vivo a visita do presidente Lula ao Hospital de Amor em Barretos, São Paulo. A unidade é referência no tratamento gratuito de pacientes com câncer. O governo anunciou a construção de um novo centro de pesquisa clínica e cirurgia robótica no hospital e do Instituto de Treinamento em Cirurgias Minimamente Invasivas para procedimentos de alta complexidade. O presidente Lula e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, também anunciaram investimentos de 2 bilhões e 200 milhões de reais para ampliar o acesso da população aos tratamentos contra o câncer, garantindo 100% da demanda de medicamentos. Entre as ações está a nova tabela de financiamento do SUS de 23 remédios oncológicos de alto custo, contra 18 tipos de câncer, como mama, pulmão, leucemia, ovário e estômago. A depender do tipo de tratamento, o paciente pode economizar até R$ 630 mil caso fizesse na rede privada. Outras medidas